Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais uma apresentação do programa Viver com Saúde, exibido pelo Canal Universitário de Porto Alegre. E como o senhor, a senhora, enfim, os nossos telespectadores sabem, um programa que focaliza sempre um tema importante na área da saúde. Bem, o programa de hoje tem como tema central distúrbios da fala. Atentem bem, distúrbios da fala, que é um impedimento ou uma dificuldade de comunicação por meio das palavras, não é? E a nossa convidada vai falar hoje aqui sobre esse tema, inclusive focalizando tipos e dando algumas dicas sobre providências que podem ser tomadas no sentido de conseguir, se não resolver totalmente a situação, pelo menos tentar resolver, fazer alguma coisa no sentido de minorar essa dificuldade de algumas pessoas. Está aqui conosco a fonoaudióloga e especialista em voz e disfagia, Lígia Mota. Lígia Mota é doutora e mestre em gerontologia biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E também vocal coach em voz profissional e vozes artísticas. Portanto, uma pessoa credenciadíssima, eu diria assim, para falar sobre esse assunto e dar as informações e as orientações àqueles que nos acompanham semanalmente pela UniTV, aqui neste programa, o programa Viver com Saúde. Satisfação, Lígia, em te receber mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, obrigada. Bem, como uma dificuldade de comunicação, porque nós sabemos que distúrbio da fala e também dificuldade da fala, às vezes isso pode se confundir, mas não é a mesma coisa. Eu pergunto como uma dificuldade da fala, uma dificuldade de comunicação, se caracteriza como um distúrbio da fala. E essa dificuldade, será que ela precisa ser permanente? Enfim, explica um pouquinho isso para o telespectador, que eu acho que é interessante para nós iniciarmos, então, o programa Viver com Saúde de hoje. Quando a gente é procurado, fonoaudiólogo, a gente sempre tem uma queixa. A gente pergunta, qual a sua queixa, né? Ou os pais têm uma queixa. Ele tem uma dificuldade na fala. Então, a gente começa uma investigação do motivo dessa dificuldade. Desde a idade, que é um fator importante, como o que está levando a essa dificuldade da fala. É uma troca na letra, é uma alteração na maneira como, na fluência do discurso, é uma dificuldade no som da voz, da fala. Então, no momento, dependendo da idade, por exemplo, se eu tiver uma criança que tem uma dificuldade para falar o prato, ela ainda diz plato, é uma dificuldade que ela está num processo de aquisição. Provavelmente, quando ela chegar aos 5 anos, ela vai estar falando bem aquela palavra. Agora, se ela passou dessa idade, nós temos que atentar e investigar o motivo que ela está apresentando, a dificuldade, e direcionar o tratamento para a maneira correta. Pode ser uma dificuldade física? Pode ser. Então, a gente diz que os distúrbios da fala têm diferentes causas, ou diferentes classificações. Eu posso ter o distúrbio de fala de origem musculoesqueletal, por exemplo. Uma criança que tem uma fissura palatina, ela vai ter provavelmente vai ter um problema de fala e também uma alteração na voz. Ou uma criança que tem a língua presa, ela poderá também vir a ter problema de fala. Então, depende da classificação dessa dificuldade para a gente poder orientar o tratamento, para poder ter essa orientação. Pois é, porque existem estágios dentro desse processo, não é, da fala. Quer dizer, a questão da concepção, que é a formulação realmente até da própria ideia, e a produção, que é a articulação e a própria fonação, não é? Então, tem que se estabelecer realmente um diagnóstico muito bem feito para poder atacar a origem desse problema. Exatamente, tem que entender como que é produzida a fala. Eu preciso de quê? Eu preciso do sistema respiratório, eu preciso da respiração, eu preciso do som, então preciso das pregas vocais. E eu preciso dos órgãos fonoarticulatórios que vão articular as palavras adequadamente e também da integridade do sistema nervoso central que vai organizar esse ato motor da fala.
Agora, digamos assim, a diferença entre a dificuldade, como eu falei no início, entre uma dificuldade, uma simples dificuldade, e um distúrbio. Como é que se pode realmente caracterizar isso? Por exemplo, se eu tenho uma criança com 7 anos que não está falando corretamente, uma criança com 6 anos, ela está com um distúrbio da fala. E esse distúrbio da fala, eu tenho que entender, é uma criança que está neurologicamente normal, não tem nenhum déficit, ela então vai ter uma classificação de um distúrbio de fala, mas não de origem neurológica, por exemplo, ou de origem neurológica. Então isso é um distúrbio da fala. Aí sim No caso do distúrbio, que não deixa de ser uma dificuldade, não é? Exatamente. O distúrbio é uma dificuldade. Eu até diria, toda dificuldade pode não ser um distúrbio. Sim. Agora, todo o distúrbio representa uma dificuldade, uma certa dificuldade. Exatamente. Por isso é importante o diagnóstico. Pois é. Agora, no caso do distúrbio, essa dificuldade precisa ser permanente? Não, com o tratamento, por isso nós que trabalhamos com a comunicação, vamos tratar essas pessoas, essas crianças ou adultos, porque nós temos também adultos com problemas de fala, para que justamente esses problemas sejam superados. Algumas dificuldades, alguns distúrbios podem ter limitação, limites, né? Como por exemplo a gagueira, que a gente sempre fala que a gagueira tem tratamento. Então eu posso muitas vezes adequar a questão da fluência da fala, mas em determinadas situações a pessoa não consegue fazer o controle da gagueira. Então, por isso que depende do distúrbio da fala, vamos dizer assim, eu vou ter então o resultado no sucesso do tratamento. Bom, então, alguns tipos de distúrbio já foram aqui citados, pelo menos. Né? Mas vamos deixar isso bem claro para aquele que nos acompanha no programa aqui Viver com Saúde. Quais são os principais tipos dos distúrbios da fala? Trocas de letra, não falar corretamente. Eu posso ter uma alteração na pronúncia da fala que pode estar relacionada com uma questão esqueletal, por exemplo, uma arcada dentária não equilibrada, mordida alterada. Então é muito importante o tratamento também com o ortodontista, com o dentista. Eu posso ter uma criança que tem um problema também relacionado à articulação ou à voz também, por não respirar adequadamente, ser um respirador oral. Eu posso ter também uma pessoa que tem uma dificuldade, como eu falei, no movimento da língua, no ato motor do movimento da língua, que pode ou não estar relacionado com essa língua estar presa, né? A língua presa, como a gente fala. Então, dependendo do que foi avaliado e classificado dentro do distúrbio da fala, eu vou fazer, então, o encaminhamento para, muitas vezes, eu preciso de uma avaliação. Uma outra questão, por exemplo, eu posso ter uma alteração na fala por a minha percepção auditiva ter sido comprometida em uma determinada fase da vida. Por exemplo, otites de repetição, na fase da aquisição da fala, podem ocasionar um distúrbio de fala futuramente, né? Quando a criança está nesse período de aquisição de fala. Então, é importante fazer um trabalho direcionando bem com essa preocupação da saúde auditiva. Esse diagnóstico se aplica também ao atraso na fala. Isso, então isso é importante. A diferença do distúrbio da fala é o atraso da fala. Ah, meu filho tem 3 anos ou 2 anos e não está falando. Então aí a gente tem uma outra característica de dificuldade de comunicação, que é o atraso no desenvolvimento da fala. A criança não passou por todos os graus, vamos ver, a hierarquia da aquisição da fala. Então, na nossa avaliação, a gente observa, bom, essa criança tem 2 anos e meio e ela ainda não diz uma palavra, que a gente diz, a palavra frase, são 2 palavras que indicam uma frase. Ela não está formando a linguagem, então ela já está com atraso na fala, provavelmente tem que identificar por quê. Será que é porque ela não está ouvindo bem? Será porque ela não está sendo estimulada em casa? Será que porque ela tem algum déficit auditivo, sensorial, motor? Então tem que fazer essa avaliação.
Então, é isso aí é que precisa ser observado e cada caso é um caso, né? Exatamente. O que é importante chamar a atenção dos ouvintes é que qualquer dificuldade de fala deve ser encaminhado para um profissional especialista que possa acompanhar e muitas vezes prevenir para que esse problema não fique mais sério, mais difícil. Porque quando a criança chega na alfabetização e ela ainda faz trocas de letras para falar, isso pode levar a uma dificuldade também na aprendizagem. Então, o importante é o tratamento, que o tratamento seja indicado com o mais precocemente, que eu digo, antes da alfabetização, principalmente. E qual é o momento? Acho que essa sim é uma pergunta que eu faço e a resposta, eu tenho uma absoluta certeza, vai orientar aqueles que estão aqui acompanhando o nosso programa. Qual é o momento em que os pais, digamos assim, ou os responsáveis pela criança, devem procurar a ajuda de um profissional especializado? Eu acho que tudo começa pelo fonoaudiólogo, pela fonoaudióloga, né? Depois, esse profissional ou essa profissional é que vai encaminhar isso à área competente, não é assim? Exatamente. Então, se a gente pensa falar de novo na audição, como é que eu aprendo a falar? Como é que eu repito, faço a repetição da linguagem, né? Adquiro vocabulário? Se eu escutar. Então, os pais têm que estar atentos se a criança escuta bem, se a criança reage a estímulos auditivos, desde o barulho forte, como a voz da mãe, a voz do pai. Então, a criança tem que procurar a fonte sonora. Se ela não reage ao som, a gente já tem que ter essa suspeita de que ela não está com uma boa, provavelmente, acuidade auditiva. Apesar que hoje a gente já tem o teste da orelhinha que todas as crianças fazem ao nascer e que devem, então, seguir aquele protocolo do acompanhamento. Então, através da escuta que eu vou desenvolver o meu vocabulário. Se eu tenho uma criança que não tem um desenvolvimento neuromotor adequado, ou também de motricidade orofacial, ela vai ter dificuldade de sugar, de mastigar os alimentos, ela poderá vir a ter um problema na articulação dos sons da fala, porque a gente depende dos músculos da face para poder articular bem os sons da fala. Então, a partir dos 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos, a criança não fala nada, deve ser orientado, procurado uma ajuda para fazer uma avaliação e ter uma orientação do fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo vai encaminhar para o neurologista, para o pediatra. E quando tem um problema de fala, a criança fala tudo, mas ela só troca algumas letras, a gente costuma dizer que até os 5 anos é normal falar alguns sons ainda inadequadamente, não corretamente. Mas a partir disso é muito importante que se possa avaliar e ver se é o caso de um distúrbio, de um tratamento mesmo. Né? Então, a primeira observação, é claro, é dos pais ou responsáveis, evidentemente. E aí, se o problema persiste, não é assim, digamos, então aí procurar o fonoaudiólogo para que possa dar o encaminhamento correto para aquela área correta. Porque as causas podem ser diversas, não é? Exatamente. Também a escola, eu acho que o papel da escola é importantíssimo, porque hoje a escola fica já com a criança, a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, a escola já está próxima das crianças, observando o desenvolvimento. Então, muitas crianças a gente também recebe essa indicação da escola, porque às vezes os pais estão tão envolvidos que eles acabam não percebendo uma dificuldade, eles pensam às vezes que é normal. E a escola já tem toda uma formação, hoje até tem fonoaudiólogas nas escolas, que podem então orientar e encaminhar. Então a gente recebe muitos encaminhamentos para a escola, o que a gente fica muito agradecida, porque a gente faz o trabalho de prevenção. Claro. Agora, eu pergunto, para encerrar esse primeiro segmento do programa Viver com Saúde, você falou ainda há pouco na gagueira, não é? A gagueira também se caracteriza como um distúrbio de fala. A gagueira é um distúrbio da fala. A gente fala que é um problema, é uma dificuldade no ato motor da fala. Existem sempre muitas pesquisas sendo realizadas em relação à gagueira. E hoje uma das pesquisas, da tendência assim, dos estudos da gagueira é que realmente existe um comprometimento no ato motor da fala relacionado ao sistema nervoso central que causa, então, essa dificuldade de fluência que pode ser em diferentes graus, né, de fluência. E tem tratamento, é importante buscar o tratamento adequado. Perfeito. Bem, Lígia, vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Viver com Saúde, como de praxe,
E nós voltamos no segundo segmento com outros aspectos ligados a esse tema, que é um tema muito importante e que eu tenho absoluta certeza prende a atenção do nosso telespectador pelas informações, pelos esclarecimentos que estão sendo prestados aqui pela nossa convidada, a fonoaudióloga especialista em voz e disfagia, Lígia Mota. Dentro de instantes, nós continuamos com o Viver com Saúde. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Tema central do Viver com Saúde de hoje, distúrbios da fala. E nós estamos conversando com a fonoaudióloga e especialista em voz e disfagia, Lígia Mota, que também é vocal coach em voz profissional e vozes artísticas. Bem, nós estamos falando muito em crianças. Crianças, os pais, os responsáveis devem observar, levar o fonoaudiólogo e tudo, mas os problemas também acontecem com os adultos, não é? Claro que talvez, eu não sei, pelo menos em muitos casos, tudo isso tenha origem na fase da infância, não é? Mas acontece com os adultos. E os adultos, então, muitos adultos, evidentemente não estou generalizando, mas muitos adultos não falam bem. E trocam, por exemplo, o som do R pelo L, não é? Ou pronunciam o som do S com a língua para fora da boca. Isso é ceceio, parece que é o nome, né? É ceceio. Ceceio. Agora, eu pergunto, então, à nossa convidada, a fonoaudióloga Lígia Mota, essas pessoas, esses adultos, eles precisam, nessa fase da vida, de um tratamento especial? Precisam de um tratamento muito especial. Muito especial. Sim, porque a gente fala que o adulto, ele já fez um engrama neural, ele já tem uma formatação no cérebro de falar daquele jeito. E é tão interessante, porque quando a gente ensina o som correto e ele consegue produzir aquele som correto e articular e repetir, causa muito estranhamento. Ele acha que está falando errado. Então, é muito importante fazer todo um trabalho de percepção auditiva, usar aqueles sons em palavras, em frases, em contexto de comunicação e até na fala espontânea, para que ele vá se acostumando e acreditando que a nova maneira de falar é a correta, porque ele não lê como a maneira correta, ele acha estranho. Então é bem complicado a gente trabalhar com esses pacientes, no sentido de é mais difícil realizar o movimento que tem que ser feito, quando a pessoa, por exemplo, não consegue nem produzir o som. Por exemplo, eu vou falar, ao invés de dizer Lígia, eu vou falar Lígia. Sai pesado, a língua parece que está pesada e não realiza o movimento. Então, eu vou ter que trabalhar o ponto articulatório, fortalecer o movimento da língua, repetir e também essa questão do processamento auditivo. Agora, nesse caso, os adultos que não falam bem, eles chegam a ter consciência de que estão falando errado? Tem consciência, sim, tem consciência. E isso mas incomoda. Não incomoda até que um dia eles procuram. Então, às vezes eu pergunto, por que demorou tanto para procurar? Às vezes eu pergunto. Né? Às vezes é porque, olha, agora a demanda, por exemplo, eu estou agora com um profissional atendendo, que ele é um funcionário público importante, agora ele está indo para um cargo de chefia, em que ele tem que fazer reuniões com a equipe, onde ele vai se expor mais. Então, ele está percebendo que está incomodando muito e que chama a atenção das pessoas, embora
as pessoas não comentem, não? A gente não comenta quando uma pessoa tem problema de fala. Ah, por que tu fala assim? Ou a tua voz é chata, por que você fala assim? A gente fica quieto, se afasta, fica às vezes constrangido e a pessoa começa a perceber. Até que às vezes alguma pessoa pode dizer, olha, por que não vai procurar um profissional, dar um conselho? Claro. Principalmente se aquele que tem o problema é falar sobre isso, né, com a outra pessoa, né? Mas às vezes, olha interessante, às vezes é um profissional da voz, político, como eu já tive caso, e que a pessoa não se dava conta que a voz não era tão agradável, que faltava empatia justamente porque a voz não correspondia ao que a pessoa realmente era como um candidato competente, mas a voz não ajudava. Não sabia se expressar bem, digamos assim, por causa da voz. Exatamente. Esse é um outro aspecto também interessante, focalizado aqui pela nossa convidada, a fonoaudióloga Lígia Mota. Agora, língua presa. Tem pessoas que têm a língua presa. Claro, aqueles que nos acompanham devem conhecer uma pessoa que tem a língua presa. Parece que a pessoa, quando fala, não articula direito, enfim, não é normal, não é? Língua presa, isso pode ser resolvido com exercício? Em alguns casos, claro que cada caso é um caso, ou exige um procedimento especial, quem sabe um procedimento cirúrgico, quem sabe? A língua presa não se resolve com exercício. Não. Se ela estiver presa, dependendo de como ela está, né, ela não vai alongar ou desprender. Então, quando tem uma indicação cirúrgica, sim, a indicação é cirúrgica para depois o exercício complementar e ajudar na articulação do fonema. Algumas vezes tem casos em que a língua não é presa, ela só tem uma dificuldade de mobilidade, de elevar, por exemplo. Aí sim, aí se resolve com exercícios miofuncionais que a gente chama, que são exercícios de movimento da língua. Aí vai funcionar. Mas hoje a gente tem até o teste da linguinha, que é um protocolo de avaliação de todas as crianças, e aí a gente já identifica se é caso de fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia. E é importante que seja feito mais precocemente, quando tem a indicação. E às vezes, no caso da cirurgia, digamos assim, às vezes é uma coisa simples, não é? Sim, é um procedimento feito pelo médico ou pelo dentista, mas que deve seguir, assim, também um protocolo para resolver o problema mesmo. Porque também tinha uma história, antigamente dizia assim, é só dar um piquezinho na língua. Em verdade, não, é um procedimento, não é uma cirurgia. Em verdade, é um procedimento que é realizado e que depois facilita muito. Então, não adianta o fonoaudiólogo querer ficar trabalhando, por exemplo, com uma criança que tem a indicação do procedimento. Não vai resolver. A criança, às vezes, também tem problemas de mastigação. Eu já tive muitos adultos interessantes que não fizeram a cirurgia e tinham queixa, como no momento que falava, tinha dificuldade para movimentar, abrir a boca, às vezes cuspiam no outro, e também uma queixa muito importante que era a dificuldade no beijo, de beijar, devido ao movimento da língua, que fica limitado. Então é sempre importante uma avaliação. Bom, mas o telespectador e a telespectador estão acompanhando pela própria exposição, pelas considerações que são feitas aqui pela nossa fonoaudióloga, especialista em voz e disfagia, Lígia Mota. Estão vendo que cada caso é um caso, não é? Exatamente. Então as pessoas não podem resolver isso sozinhas. Ah, não, eu tenho língua presa, quem sabe é só um piquezinho para fazer, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo ligado à língua. Tem que procurar o profissional especializado, meu amigo. Às vezes pensa que tem a língua presa e não tem. Não tem. Porque tem uma dificuldade de fala, mas não tem a língua presa. Sim, pois é, mas aí a questão é que as pessoas, elas já vão se diagnosticando. Ou então o pai para uma criança diagnosticando, não é? E não pode ser assim, não é? Claro, é muito Isso importante. aí tem que procurar o profissional especializado que vai constatar aquele caso e encaminhar, então, para a área competente. É isso, não é? É isso. Agora, me ocorreu aqui, quando uma criança grita muito e ela fica, às vezes, de tanto gritar, não é? Ela fica rouca e tudo. Fica sempre rouca, com frequência, essa rouquidão. O que pode se fazer? Qual é o procedimento? Se chama isso de disfonia, uma alteração na qualidade do som da voz. E o grito, em excesso,
ele causa esse tipo de alteração, que pode até, por exemplo, ser uma lesão nas pregas vocais, ter causado umas lesões nas pregas vocais. Então, também se indica um tratamento que é muito rápido, muito pontual e principalmente se faz a orientação da família, a família junto no tratamento. Por que será que está desencadeando, que a criança está gritando tanto? Será que ela quer chamar atenção? Será que ela é muito hiperativa, assim, tem muita atividade, precisa de fazer algum esporte que possa expressar mais a sua energia e não colocar tudo na voz? Às vezes os pais falam muito alto, às vezes a escola também tem muito grito, então tem que investigar e evitar diminuir o grito. E eu gosto muito de dizer que a gente ensina a criança a gritar de uma maneira que não machuque. Eu tenho um paciente muito querido que quando ele chegou, ele estava com uma rouquidão tão grande que ele disse que a queixa dele era angústia, não era a voz. Que ele sentia uma angústia para falar porque ele estava forçando muito essa região do pescoço. Ele não tinha mais como a voz sair. Então, hoje ele fala, não, agora eu não tenho mais angústia. Ele não projetava a voz. Não conseguia colocar a voz. Ele, em verdade, ele gritou tanto que chegou o momento que ele não conseguia mais falar de tanto gritar, porque cansou a musculatura. Mas deu para resolver o problema? Foi para o médico, tinha nódulos nas pregas vocais e está em tratamento ainda, está terminando o tratamento, está maravilhoso, está ótimo. Está entrando agora na muda vocal. Com uma orientação profissional, né? Com uma orientação profissional. E o que é a disfagia? A disfagia é qualquer distúrbio, qualquer dificuldade de deglutição, desde que o alimento entre na boca até chegar ao estômago. E a disfagia é um sintoma que deve ser, então, investigado e tratado, porque ela pode estar relacionada com diversas doenças. Eu posso até ter, por exemplo, uma dificuldade de deglutição por uma questão psiquiátrica, psicológica, consigo comer. Bem, já que estamos falando nesses nomes difíceis aí, disfonia, disfagia, eu pergunto, disartria. Disartria é uma produção irregular da voz, né? Da fala, a gente até gosta de chamar de disartrofonia, que é uma dificuldade na articulação dos sons da fala e da voz relacionado a um comprometimento neurológico, a uma alteração neurológica. E, digamos assim, na terapia da fala, as tentativas podem superar essa dificuldade? Sim, podem superar, tem tratamento e dependendo da situação, como a gente falou, cada caso é um caso, sim, é resolvido o problema, é tratado essa disartrofonia. Existem algumas coisas, o telespectador sabe também, eu diria até uma espécie de mitos, não é? Sobre isso. Por exemplo, bico e mamadeira prejudicam a fala da criança? As polêmicas, né? Claro. Nós chamamos hábitos deletérios. Eu sempre digo que quando é prolongada a sucção durante muito tempo, esses podem sim causar problemas no crescimento ósseo da criança. E esse crescimento craniofacial da criança pode comprometer, então, também a musculatura da fala, a musculatura facial, inclusive causando hipotonia facial, flacidez na musculatura, dificultando a respiração oral. Então, não somos contra a chupeta ou a mamadeira, mas que ela deve ser ofertada no momento certo e na idade certa, até a idade adequada. A gente tem que lembrar que a criança, a partir dos 6 meses, 1 ano, ela tem que começar a função da mastigação. Então, a oferta do alimento é importantíssima. E se a criança só chupa bico e tem a mamadeira também, esse exercício não ocorre, né? Não trabalha a musculatura da mastigação, os músculos da mastigação, que não é mais o movimento de sugar, e sim de mastigar. O movimento da mandíbula é muito importante. Então, a gente tem que estar atenta. Muitas vezes, com o problema de fala também pode estar relacionado à chupeta, ao uso excessivo de chupeta. Às vezes, tira a chupeta e essa musculatura já se organiza. Então, é muito importante atentar para isso. Bom, já quase sobre a hora do encerramento do programa, eu peço aqui à nossa fonoaudióloga Lígia Mota uma mensagem ao nosso telespectador a respeito deste tema do programa de hoje. Fique atento ao desenvolvimento da fala e da linguagem das crianças
eu recomendo conversem com seus filhos, olhem no olhar, o contato visual. Hoje a gente está oferecendo muito os tablets, os computadores, os telefones, e acaba esquecendo da relação da linguagem, da relação da fala. Então, converse com seu filho, converse, fale, troquem. E se observar que até os 2 anos a criança não fala, ou que tenha qualquer dificuldade de audição ou dificuldade de fala, procure sempre a orientação do médico pediatra, do profissional de confiança e chegue, se for necessário, ao fonoaudiólogo, que é o profissional responsável por essa área. Lígia, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela tua presença aqui na UniTV, participando desse nosso Viver com Saúde e falando sobre um tema tão importante como distúrbios da fala. Eu tive então a grande satisfação de entrevistar a fonoaudióloga e especialista em voz e disfagia, Lígia Mota, doutora e mestre em gerontologia biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e vocal coach em voz profissional e vozes artísticas. Obrigado também ao nosso telespectador e até o nosso próximo encontro.